Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, EJA etapa 7. Dentro daquela mesma linha de pensamento, dentro da geometria analítica, nós finalizamos o estudo da reta. Terminei reta, o que a gente vai falar agora? Também da geometria analítica, a gente vai falar um pouquinho de circunferência. Recorda o que é uma circunferência, por definição? Eu só lembro de uma propaganda de um banco que passava um tempo atrás. Ó, professor, é só a linha, é só o contorno, professor. No caso da circunferência, eu tenho que reconhecer os elementos base dela. A distância do centro até tocar na linha que representa a circunferência. Eu chamo de quê? Professor, se não me engano, eu acredito que é o raio. É isso mesmo? E quando a gente junta dois raios consecutivos, a gente tem a maior corda da circunferência, que recebe o nome de diâmetro. Só que a geometria analítica, ela analisa essa circunferência com uma riqueza de detalhes bem maior. Igual como fizemos na equação, ou melhor, igual como fizemos na reta, onde nós conseguimos identificar aquela expressão que representava a sua equação, a gente também vai representar com vocês a equação geral e reduzida, não da reta agora, só que agora é da circunferência. E também caiu já em dois certames, relações para a equação da circunferência. Professor, é muito diferente do que já foi trabalhado para a equação da reta? Não. O ponto de partida é justamente aquela introdução que nós apresentamos, o cálculo da distância entre dois pontos. Vocês recordam que eu falei para vocês o seguinte, olha, aprende essa relação. Como é que nós calculamos a distância entre dois pontos quaisquer em um plano cartesiano, dado apenas as suas coordenadas cartesianas, ou seja, dado os valores das abscissas dos dois pontos e das ordenadas. Professor, era a distância de um ponto A até um ponto B, seria a raiz quadrada, aí era xb menos xa ao quadrado, mais yb menos y ao quadrado. E esse cálculo da distância que a gente até pouco tempo estava fazendo uma revisão com vocês. Se você perdeu, dá uma espiada lá nas aulas anteriores, cálculo de perímetro de figuras, cálculo de área de figuras, onde eu posso estar me utilizando dessas relações. Estou vendo Canavieira chegando aqui, eu ia falar bom dia. Boa noite, Canavieira, sejam bem-vindos, chat ao vivo, tá bom? Está aqui só aguardando a participação de vocês, seja para tirar dúvidas, seja para participar durante a apresentação do nosso conteúdo. Então, ficaram curiosos? Como é que eu chego numa equação geral da circunferência? O ponto de partida é o cálculo da distância entre dois pontos. Vem cá, deixa eu te explicar direitinho. Está aí na telinha de vocês o conteúdo, professor, geometria analítica. Hoje a gente vai dar início, estamos começando hoje essa parte. O estudo, professor, das cônicas, o estudo da circunferência, da parábola, da elipse e da hipérbole. Mas a ideia principal é nós chegarmos nesta equação da circunferência. E lógico que para a gente entender direitinho, eu vou fazer questão de recordar o cálculo da distância entre dois pontos. É a parte principal para a gente chegar na equação geral da circunferência ou na sua equação reduzida. Então, eu tenho dois tipos de equações para a circunferência. Igual como foi lá na reta, eu tenho a equação geral e eu tenho a equação reduzida da circunferência. Então, para isso, vamos fazer algumas definições, vamos fazer aqui algumas apresentações. Para alguns, vamos recordar, vamos falar assim. A circunferência como lugar geométrico. O que é isso, professor? Na linguagem bem técnica, eu vou já traduzir para vocês. Ele diz que um conjunto de pontos de um plano que tem uma propriedade e somente eles têm a tal propriedade é chamado de lugar geométrico. Deixa eu tentar traduzir essa definição com um exemplo bem simples. Você imagina um pasto bem verde. Você finca uma estaca nesse pasto, tá? E você amarra uma corda e a esta corda você amarra lá, professor, um carneiro, um cavalo, o que quer que seja. O que é que vai acontecer? Se você não alimentar esse animal, ele vai se alimentar desse pasto que vocês estão visualizando. Então ele vai começar lá a comer. Se eu te perguntasse,
você tem uma noção, imagina a situação, de como que ficaria a figura, ou melhor, como que ficaria o pasto após esse animal ter se alimentado? Professor, basicamente, se ele está amarrado numa corda, ele tem um limite. Ele vai conseguir caminhar até uma certa distância. Então, ele pode estar se alimentando do pasto que está até esse limite máximo da corda e antes, no caso, o que vier antes, até a estaca, professor. Mas se ele se alimentar de toda essa região, você imagina aí, ó, vai dar o quê? Ó, professor, vai dar uma circunferência, professor. A área do pasto que vai ficar, professor, lá, vamos dizer assim, com a grama mais baixa, porque o animal vai se alimentar, vai dar justamente a área de um círculo. Isso é um lugar geométrico. Seria a região delimitada por uma propriedade que vai ser apresentada para vocês. Deixa a gente tentar colocar algumas situações para ver se facilita mais ainda a sua compreensão. Então, o que é que a gente está tentando definir aqui com vocês? O que vem a ser lugar geométrico de um plano. Ele diz para mim que é um conjunto de pontos. Você imaginou lá, o animal lá, comeu, como se fosse um cortador de grama, professor, um cortador de grama. Como é que vai ficar a figura lá? Imaginou? Mas é mais ou menos isso. Portanto, a circunferência é um lugar geométrico plano cujos pontos estão a uma certa distância de seu centro. Aquela história que eu tinha fincado a estaca no solo, amarrei uma corda e prendi o animal. Quando o animal fosse esticasse essa corda e ele começasse a comer esse pasto, ele iria descrever que figura geométrica? Professor, com certeza ele iria descrever uma circunferência. Então, o lugar geométrico, tá bom? De uma região onde todos os pontos equidistam de seu centro, é chamado de lugar geométrico da circunferência. Essa propriedade ao qual ele se refere é justamente a expressão algébrica que nós iremos determinar. Olha mais gente chegando, Santo Antônio de Lisboa, meu boa noite, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade para participar. Chat aberto, chat ao vivo. Então, para encontrar a equação, essa equação que a gente vai estar determinando com vocês, é justamente o que nós chamamos de lugar geométrico da circunferência. Então, para a gente encontrar esta equação que representa o lugar geométrico, devemos considerar um ponto qualquer genérico, P, que tem abscissa x e ordenada y, e aplicar a ele a propriedade relativa ao referido lugar geométrico. Só entende mesmo com exemplos. Vamos ver se você consegue. Eu tentei criar uma situação hipotética, onde você iria imaginar como é que ficaria aquela região onde eu prendi o animal por uma corda, fincado-se uma estaca. Ele ia se alimentar de todo aquele pasto que estivesse disponível dentro de uma limitação, dentro de uma determinada área. Porque a corda que o prendia não iria deixar ele partir, teria um limite. Então, ele conseguiria comer esse pasto até um certo ponto. Mas se ele rodeasse, você teria como lugar geométrico a região que ele se alimentou, exatamente uma circunferência ou um círculo. Então, aqui ele pergunta, eu quero que vocês encontrem comigo o lugar geométrico dos pontos do plano cartesiano que estão a uma distância igual a 4 unidades de um ponto fixo. Vou te explicar. Vou tentar desenhar aqui a situação. Eu tenho aqui um plano cartesiano. Não é obrigado você a desenhar não, tá bom? É só para mim tentar justificar a partir de uma imagem o que é que vem a ser o lugar geométrico. Aqui nós temos esse ponto fixo, que é 2 e 3. Se eu colocar ele aqui no plano cartesiano, eu vou ter 1, 2, professor, e o 3 vai ser 1, 2, 3, professor. Aqui vai ser o meu ponto fixo. E aqui, professor. É neste ponto aqui, que é o ponto Q, professor, que ele falou, é como se eu tivesse fincado a estaca. Então, ele quer que você encontre o lugar geométrico de todos os pontos que estão a uma distância de 4 unidades deste ponto Q. Vou te dar um exemplo. Vamos supor, deixa eu ver aqui, 2, 1, 2, 3, 4, mais ou menos bem aqui. Vamos dizer que eu vou colocar este ponto A aqui, tudo bem? Esse ponto A, ele está, deixa eu trocar até a cor da caneta, para você não confundir com o plano cartesiano.
esse ponto A que eu acabei de colocar aqui, ele se encontra a uma distância de 4 centímetros do ponto Q, professor. Então, se eu pegasse outro ponto, que também, professor, está aqui, ó, outro ponto, um ponto B, que também está a uma distância que é 4, aqui é 4, ou seja, eu posso pegar, professor, infinitos pontos, C, D, E, vê se você está entendendo. Se não, pergunta aí, F. Professor, então todos esses pontos que o senhor está colocando aí, aqui, aqui, todos esses pontos, eles estão a uma mesma distância daquele ponto fixo Q. Então, se eu unir esses pontos, que figura geométrica você observa? Professor, nós observamos uma circunferência, que é o lugar geométrico, toda essa região é o lugar geométrico que contém todos os pontos equidistantes do ponto Q. Na realidade, o do contorno. Deu para você entender? Agora, aquela coisa que a gente estava criando, aquela situação hipotética. Só que eu não vou precisar que vocês desenhem. Eu não vou precisar que vocês desenhem. Eu vou precisar apenas que você relacione a distância desse ponto fixo, professor, até todos esses pontos que equidistam, ou seja, a distância do ponto fixo até o ponto que pertence ao meu lugar geométrico tem que ser igual a 4 unidades. Então, ele coloca, seja um ponto P qualquer, igual aquele que eu coloquei, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, tá bom? Que dista 4 unidades do ponto Q, que tem abscissa 2 e ordenada 3. Então, eu posso dizer que a distância do ponto P até o ponto Q tem que ser 4. E recordando o que foi visto em aulas anteriores, a gente sabe que a distância entre dois pontos é dada por esta relação aí, ó. Vimos projeções ortogonais e logo em seguida nós vimos o cálculo da distância entre dois pontos, que é dado por esta relação. xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Então, professor, como é que nós faríamos para encontrar a distância de P para Q? Professor, a distância de P para Q seria a raiz quadrada do ponto x do ponto Q menos x do ponto P ao quadrado, mais, professor, y do ponto Q menos y do ponto P ao quadrado. Ou pode ser o contrário, professor. Eu posso dizer que a distância do P até o Q, eu fiz x do Q, x do P. Não é isso que é P e Q? Pode ser o contrário, não tem problema não. Pode ser xp menos xq ao quadrado mais yp menos yq ao quadrado. Isso é a fórmula para o cálculo da distância entre dois pontos. Então, vamos fazer o desenvolvimento dessa relação para ver qual que é a expressão que nós encontramos. Está aqui, professor. Aqui o senhor fez o quê? Ó? Vou escrever ela para você entender de onde foi que vieram esses valores. A distância do P para o Q vai ser a raiz, professor. Aqui ficou o x do ponto P menos o x do ponto Q ao quadrado, mais, deixa eu ajeitar esse quadradozinho, mais o y do ponto P, que é y mesmo, menos o y do ponto Q ao quadrado. Foi isso que nós fizemos. Fazendo o desenvolvimento da conta aí, professor, nós temos x, que é o valor do x do ponto P, está aqui, professor, x do ponto P, y do ponto P, que é x e y respectivamente. Ficou x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado. Estou apenas aplicando o cálculo. Resolvendo, o professor, ele disse para mim que isso aqui era igual a 4. Igualei aqui a 4, prof. Agora, aqui tem um detalhe.
Como é que a gente vai resolver, professor, esse tipo de equação? Vou ter que desenvolver lá dentro os produtos notáveis? Vou. 8º ano do ensino fundamental, vou ter que precisar do quadrado da soma ou do quadrado da diferença de dois termos para estar desenvolvendo. Só que antes, para a gente estar desenvolvendo isso aqui, a gente vai elevar ambos os membros ao quadrado, professor, para poder cancelar a tua raiz. Eleva este termo ao quadrado, deixa eu limpar aqui, ó. Pronto. Vou elevar este ao quadrado e este ao quadrado. Por quê? Quando eu elevo ambos os membros ao quadrado, eu não altero a minha igualdade. Esse quadrado cancela o radical e o outro quadrado vai fazer com que o resultado do segundo membro se torne igual a 16. A gente vai fazer o desenvolvimento deste produto notável, que é quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, e vamos fazer o desenvolvimento deste produto notável, que é quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Reduzindo-se os termos semelhantes dessa expressão, professor, nós temos essa expressão reduzida, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 4x menos 6y menos 3 igual a 0. Essa expressão que vocês estão visualizando é o que nós chamamos de equação de uma circunferência. Essa expressão, essa sentença matemática que vocês estão visualizando, ela é a equação que representa, professor, a circunferência que tem centro no ponto 2 e 3. E raio, que no caso é a distância desse ponto, e raio igual a 4. Essa equação da circunferência é justamente o que nós chamamos de lugar geométrico. Então, quando ele for pedir para você, eu quero que você encontre o lugar geométrico. O lugar geométrico nada mais é do que você encontrar a tua equação da circunferência. Professor, não entendi muito como foi que o senhor fez aquele cálculo lá, não. Deixa eu ver se eu consigo fazer manualmente aqui com vocês. Ele pediu que nós achássemos o lugar geométrico, professor, de um ponto que distava 4 centímetros de um ponto fixo de coordenadas 2 e 3. Não foi isso que ele colocou? Ele disse que a distância do ponto P ao ponto Q era 4 e que o ponto Q, professor, tinha abscissa 2 e ordenada 3. Olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a distância do ponto P, que tem abscissa x e ordenada y, para o ponto Q, que tem abscissa 2 e ordenada 3. O que a gente vai fazer? Professor, a distância de P para Q vai ser a raiz, vou fazer manualmente com você. Aí vamos lá. O x do ponto P, professor, é x mesmo, menos o x do ponto Q é 2. Ó. X do ponto P é x mesmo, o x do ponto Q é 2. Vai ficar x menos 2 ao quadrado, mais o x, desculpa, o y do ponto P é y mesmo, menos o y do ponto Q, que é 3 ao quadrado. Lembrando que essa expressão, para quem está perdido aí, professor, não estou entendendo nada disso aí. Eu vou e te pergunto, você estava no mês anterior, nas aulas que aconteceram no mês anterior? Pois é, essa fórmula já está com um mês que a gente apresentou, treinou, exercitou, que é o cálculo da distância entre dois pontos. A gente fez bem devagarzinho, desde a fundamentação, recordamos plano cartesiano, recordamos coordenadas cartesianas. Aprendemos o que é o x, o que é o y, o que é abscissa, o que é ordenada. Tudo foi definido para que a gente hoje conseguisse estar fazendo a aplicação dessa relação, tá bom? Então, dá uma espiada lá na plataforma no canal Educação, vocês vão compreender por que dessa fórmula, para que serve essa fórmula e como utilizá-la. Prof, agora a gente vai fazer o seguinte, ele já disse para mim que isso aqui vale 4, professor, então o resultado dessa conta tem que ser 4. Olha o que você vai fazer. Nessa situação, você vai elevar ambos os membros ao quadrado. Fazendo isso, o que a gente vai ter? A gente vai cancelar essa raiz, vai ficar só essa parte de dentro, que vai ser x menos 2
ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado é igual ao 4 ao quadrado, que é 16. Eu vou resolver este produto notável e depois este produto notável. Como é que resolve, professor? Aqui seria quadrado da diferença. É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Mais, resolvendo o segundo produto notável, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais não, menos, perdão. É menos, que é quadrado da diferença. Mais o quadrado do segundo. É igual a quanto? 16. Resolvendo, professor, vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 4 mais y ao quadrado menos 6y mais 9, que é igual a 16. Reduzindo os termos semelhantes e passando tudo para o primeiro membro, nós vamos ter x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí vem menos 4x menos 6y. Aí faz a conta aqui. 4 mais 9, professor, dá 13. O 16 vai passar para o primeiro membro subtraindo. 13 menos 16, menos 3, igual a 0. Tá aí, professor, a mesma expressão que vocês estão visualizando lá em cima. Só que eu fui fazendo passo a passo. E não se preocupe não que a gente vai fazer muitas outras. Não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que com persistência, observação e quando as dúvidas forem aparecendo, se vocês perguntarem, eu tenho certeza que vocês vão conseguindo fazer no tempo de vocês, tá bom? Então a pergunta é essa, calcula o lugar geométrico. O que ele está pedindo para mim? Toda vez que ele pedir o lugar geométrico, professor, ele está pedindo que você encontre a equação da circunferência. Qual foi a resposta para esse primeiro exemplo? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 6y menos 3. Tudo bem até aí? Vamos lá, professor. Olha só. Olha a letra B. Olha a pergunta. Obtenha o lugar geométrico. Vamos treinar isso aqui até você entender. Você vai começar a perceber que o desenvolvimento, a forma de pensar é sempre a mesma. Se ele está pedindo o lugar geométrico, ele está procurando para mim a equação da circunferência, correto? Aí ele diz para mim, obtenha o lugar geométrico dos pontos P, x e y, tais que a distância do A para o P ao quadrado mais a distância do B para o P ao quadrado tem que ser igual a 8. Vamos fazer contas. Eu vou calcular a distância do A para o P, vou elevar a 2, para somar com a distância do B para o P é elevar a 2 e igualar a 8. A expressão que nós vamos encontrar, ela vai ser a equação desta circunferência que contém, professor, o ponto P, no caso, pertencente a ela. Prof, vamos lá, devagarzinho. O senhor vai calcular a distância, primeiro, do P para o A, não é isso? Separadinho, a distância do P para o A, professor, vai ser a raiz, aí vai ficar, professor, x do P menos o x do A ao quadrado, mais o y do P menos o y do A ao quadrado. É com essa fórmula que eu vou calcular a distância do P até o A. Professor, então a distância do P até o A vai ser a raiz. O x do ponto P, professor, é x mesmo. Aqui. Menos o x do ponto A é 0, professor. Mais o y do ponto P é y mesmo. Menos o y do ponto A é 0 ao quadrado, professor. Prof, resolvendo esta conta, eu tenho que a distância do P para o A, professor, é exatamente a raiz. X menos 0 vai dar x ao quadrado, mais y menos 0, que dá y ao quadrado, professor. Achei a distância do P para o A. Quanto que é a distância do P para o A ao quadrado?
Professor, se o senhor elevar isso aqui ao quadrado, o senhor também tem que elevar isso aqui ao quadrado. Então, o senhor pode dizer que a distância do P para o A, professor, ao quadrado, vai ser apenas x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí você guarda essa informação. Você vai fazer a mesma coisa para encontrar, professor, a distância agora do P para o B, professor. Não se preocupe não, que ela já está toda respondidinha para vocês estarem usando o material posteriormente, tá bom? Distância do P para o B. Professor, memorizou mais ou menos? Ficou x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora eu vou calcular a distância do P para o B, professor. A distância do P para o B vai ser a raiz x do ponto B menos agora x do ponto P menos x do ponto B ao quadrado mais o y do ponto P menos o y do ponto B ao quadrado. A distância do P ao B vai ser a raiz, o x do ponto P é x mesmo, menos o x do ponto B, que é menos 2, professor. Tem que botar o parênteses para fazer o jogo de sinal. Ao quadrado, mais o y do ponto P, que é y mesmo, menos o y do ponto B, que é 0. Está aqui o cara. Resolvendo, distância do P ao B vai ser a raiz de x mais 2 ao quadrado mais y ao quadrado. Professor, se for para calcular a distância do PB ou do PB ao quadrado, eu vou elevar ambos os membros aqui ao quadrado. Professor, vai ficar a distância do PB ao quadrado. Como eu levei aqui ao quadrado, cancela a raiz, vai ser x mais 2 ao quadrado mais y ao quadrado. Você entendeu mais ou menos? Eu vou fazer com animação agora bem devagarzinho, tá bom? Eu queria só fazer manualmente para você ter uma ideia de onde que esses valores que eu vou colocar aqui eles vão aparecer, tá bom? E a gente vai calcular do mesmo jeitinho que eu acabei de fazer agora com vocês. Olha só. A gente tem o seguinte, professor. Ele disse para mim que a distância do ponto A até o ponto P ao quadrado, somado com a distância. Cada uma dessas distâncias vai ser representado por uma expressão. Somado com a distância do ponto B ao ponto P ao quadrado, vai dar igual a 8. Então, professor, a gente vai calcular cada uma dessas distâncias, igual como eu fiz agora há pouco. Ó. Aqui está a distância do A ao P, aqui está a distância do B ao P. Elevado ao quadrado, o que esse quadrado vai fazer? Ele vai cancelar a raiz, professor. Foi o que nós fizemos. Vai ficar, professor, x menos 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado. E lá na distância do B para o P, x mais 2 ao quadrado, mais y ao quadrado. Aí, professor, resolvendo, nós vamos chegar nessa expressão que dá para reduzir os termos semelhantes. Esse mais esse, professor, vai dar 2x ao quadrado. Esse mais esse dá 2y ao quadrado. O 8 o senhor vai passar para o primeiro membro, professor. Vai ficar 2x ao quadrado, mais 2y ao quadrado, mais 4x menos 4 igual a 0, professor. Esta é a equação da circunferência. Esta é a representação do lugar geométrico dessa circunferência. A única diferença desse exemplo para o primeiro é que no primeiro exemplo ele pedia só a distância de um ponto até um ponto fixo, né? Isso de um ponto fixo até um ponto P. Aqui não, aqui ele deu, professor, uma propriedade. Cada um é uma propriedade diferente que você vai seguir. Ele disse que a distância do ponto até, professor, o ponto A mais ao quadrado, mais a distância desse ponto até o ponto B ao quadrado dava 8. Desenvolvemos, chegamos nessa expressão aqui, professor, que é o meu lugar geométrico. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 2 seria a representação, professor, dessa equação geral simplificada quando possível. Dá para dividir tudo por
4, professor. Espera aí, professor. Quer dizer que se eu chegar na equação e der para simplificar, eu devo simplificar? Deve sim. Se por 4, não. Perdão, por 2. Por 4, que eu enxerguei lá o valor 4. Por 2, professor, perdão. 2 dividido por 2 dá 1, 2 dividido por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2, 4 menos 4 por 2 dá menos 2 lá no finalzinho. Mil perdões. Deu certo? Vocês entenderam? Vamos lá, então. Acho que deu para entender lugar geométrico, professor. Então, vamos lá. Se vocês entenderam bem o que foi que nós acabamos de colocar para vocês, eu vou fazer com vocês mais algumas situações onde ele pede que você obtenha a equação da circunferência. O que você vai fazer? Para obter a equação da circunferência, eu só preciso desta fórmula. Aqui foi a equação da circunferência do exemplo anterior. Para a gente chegar numa relação dessa, eu preciso lembrar que a distância entre dois pontos, A e B, B e C, B e P, quaisquer que sejam eles, é dado por essa fórmula aqui que eu vou anotar novamente para você. Se você não tiver anotado, anota aí. Vai ser, professor, x do ponto A menos o x do ponto B ao quadrado, mais y do ponto A menos o y do ponto B ao quadrado. Se você quiser fazer o contrário, eu fiz xa menos xb. Pode ser xb menos xa. Não tem problema, não. Se você fez a menos b, aí no outro você também faz a menos b. Então, vamos lá. Como veremos mais adiante, essa daí é a equação geral da circunferência que tem centro no ponto menos 1 e 0 e raio igual a raiz de 3. Professor, como é que o senhor sabe que o raio dela é raiz de 3 olhando para essa expressão, do jeito que está aí? Gente, deixa eu voltar um pouquinho aqui no desenvolvimento. Quando a gente começou a fazer o cálculozinho, a gente calculou a distância do A para o P, a gente calculou a distância do B para o P, elevou ao quadrado, as duas somou igual a 8, não é isso? Chegamos nessa expressão aqui, professor, que vocês estão visualizando. 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais 4x menos 4 igual a 0. Professor, simplifiquei tudo por 2, ficou x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 2 igual a 0. Professor, vamos lá. Como é que o senhor vai saber, você que estava antes, não está não. Como veremos mais adiante, essa equação da circunferência, ela tem centro menos 1 e 0, ou seja, nós vamos aprender como que eu faço para pegar uma equação dessa e descobrir qual é o centro dela e qual é o raio da mesma. Vamos lá, professor, como é que a gente vai poder fazer isso? A gente tem que fazer outras definições com vocês. Algumas delas vocês já até conhecem. Circunferência, o que é que vocês lembram de circunferência? Professor, aquele negócio circular, professor, parece uma roda gigante, uma roda da bicicleta, da moto, e aí vai. Então, na circunferência, pelo menos eu recordei a distância entre dois pontos aí com vocês. Em geometria analítica, associamos uma equação à circunferência a partir de sua definição como lugar geométrico, professor. Foi a primeira coisa que a gente fez. Dados um ponto fixo C, que no caso é o centro da minha circunferência, e uma distância R, que é o raio. A esta, o lugar geométrico dos pontos P do plano cartesiano, que estão à mesma distância de RC, é e sempre será o lugar geométrico de uma circunferência. As rodas gigantes, como a mostrada na foto ao lado, lembram o lugar geométrico definido como circunferência. Então, vamos a algumas definições. Não te preocupa, não, se você ainda não compreendeu bem como que eu faço para chegar na equação da circunferência, a gente vai treinar. Agora, de você, o que eu preciso agora de você? Eu preciso que você recorde como calcular a distância entre dois pontos. Aquela formulazinha que eu pedi que vocês anotassem. Ela é que é o ponto de partida para a gente chegar naquela expressão, que com treino, vocês vão perceber que as situações mudam pequenos detalhes. No geral, o desenvolvimento é sempre o mesmo. Então, em uma circunferência, a distância do ponto fixo do centro a qualquer ponto que pertence à linha que a contorna é chamado de raio da circunferência
e nós vamos usar a letrinha R para estar representando essa distância. A equação da circunferência, professor, nos permite chegar na sua equação reduzida. Como é que eu faço para achar uma equação reduzida da circunferência? Eu tenho que conhecer algumas informações. Algumas informações têm que me ser dadas, professor. Tipo, podemos estabelecer uma relação entre um ponto qualquer desta circunferência, tá bom? E eu tenho que ter o centro e o raio, professor, da mesma. Se eu tiver um ponto qualquer, se eu tiver, professor, as coordenadas que determinam o centro, e se eu tiver o raio, professor, pronto, eu preciso ter esses elementos. Ele disse assim, conhecendo-se alguns elementos, nós conseguimos chegar na equação reduzida da circunferência. Como é que eu acho essa equação reduzida? Hein, Sussuapara? Boa noite, Sussuapara. Sejam bem-vindos. Professor, o senhor tem que ter a coordenada que representa o centro, que é o ponto fixo, né? O senhor tem que ter a distância entre esse centro e o ponto P. Nesse caso, a distância entre esse centro e o ponto P é o que nós chamamos de raio. E, professor, só isso? Só isso. Eu preciso ter o centro da circunferência e o raio. Só isso? Centro da circunferência e o raio. Já é suficiente, no caso, conhecendo-se alguns elementos. Quem são os elementos? Centro da circunferência e raio. É suficiente para a gente encontrar a equação reduzida da circunferência. A equação reduzida da circunferência é que vai me permitir descobrir justamente quem é o raio e quem é o centro da minha circunferência. Por quê, professor? Porque a distância, professor, do centro a qualquer ponto dessa circunferência sempre será igual ao raio. A distância do ponto ao centro da circunferência sempre vai ser igual ao nosso raio. Então, eu posso dizer, professor, está aqui, ó, essa expressão representa a distância do centro da circunferência até o ponto P. Ela sempre vai ser igual ao nosso raio. Por isso que eu pedi que vocês aprendessem a fórmula. Se eu tenho aqui, professor, um ponto P, que tem coordenadas x, y, e eu tenho o centro da minha circunferência, que tem coordenadas A e B, a distância do ponto P ao ponto C, professor, é a raiz quadrada de quê? Do x do ponto P menos o x do centro ao quadrado, mais o y do ponto P menos o y do centro ao quadrado, ou seja, a distância do ponto P ao centro da circunferência vai ser x do ponto P é x, menos o x do ponto A é a letrinha, o x do ponto C é o Azinho, ao quadrado, y do ponto P é y, y do ponto C é B ao quadrado. Está aqui a distância do P para o C. Essa expressão que vocês estão observando, ela sempre será igual ao nosso raio, professor. Então, o que eu posso fazer aqui? Lembra lá que para a gente eliminar uma raiz quadrada, eu posso elevar ambos os membros ao quadrado? Para quê? Para que esse quadrado cancele a raiz. Vai ficar x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Essa expressão que você está visualizando, ela representa para mim, professor, o que nós chamamos de equação reduzida da circunferência. Então, se você já conhece o centro da circunferência e já conhece o raio, você já poderia estar utilizando essa fórmula aí, ó, pronta, para estar chegando na sua equação reduzida. Basta que você tenha o centro, onde aqui, professor, ó, tem o Azinho e o Bzinho, que são a abscissa e ordenadas do centro. Aqui, professor, a abscissa e ordenadas do meu centro. E conhecendo-se o raio para colocar ao quadrado. Professor, eu quero exemplo, professor, só funciona com exemplo. Eu quero que vocês encontrem para mim a equação reduzida
da circunferência que tem raio 3 e centro menos 2 e 1. Se eu aprender essa relação aqui, ó, eu já tenho como fazer isso, professor, de cabeça, sem conta alguma, professor. Iria ficar, professor, aqui, ó, é como se fosse o A e o B, não é isso, professor? É. Então, ia ficar, professor, x menos, professor, o valor do A que é menos 2, você está entendendo? A ao quadrado mais y menos o B lá que é 1 ao quadrado é igual, professor, ao raio que é 3 ao quadrado. Essa aqui seria a equação reduzida da circunferência, professor. Essa seria a equação reduzida. Aí tu ia resolver. Iria ficar x mais 2 por conta do jogo de sinal ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado é igual a essa potência que é 9. Entendeu o que é que você teria que fazer? Mais ou menos, professor? Entendeu ou não entendeu? Tá aqui a equação reduzida. Ou eu posso fazer a conta na íntegra. Eu posso fazer toda a conta. Como assim, professor? Considera-se um ponto P, professor. Aí considera-se a distância do ponto P até o centro como sendo o meu raio. E eu substituo o professor lá na equação geral da circunferência. Só que vai dar bem mais trabalho. Aqui, professor, se eu já conheço a expressão que representa a minha equação geral da circunferência, eu só fiz colocar aqui os valores. Professor, aqui é o meu A, aqui é o meu B, professor. Substituir e acabei encontrando a minha equação reduzida dessa circunferência. Vocês entenderam? Entenderam ou não entenderam? Vou voltar nesse mesmo slide aqui. Vou voltar nesse mesmo slide. A gente vai dar uma pausazinha super rápida. Vocês que estão acompanhando, se eu não entendi isso, não entendi aquilo, vai pensando aí, vai lá no chat, ó, digita, eu volto, eu apago e a gente vai tentando entender direitinho, esclarecer as dúvidas. 2 minutinhos, a gente volta já já.